Salve, salve pessoal, boa noite a todos, pessoal do Periscope entrando, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Vamos começar o nosso grupo de hoje. Vou esperar alguns segundos para todo mundo entrar. Embora nós saibamos que seja toda quinta-feira, 10 da noite, sempre tem um pessoal que atrasa, chega tarde, estava jantando, tomando banho, enfim, cuidando do filho, né? Então vou esperar alguns segundos e vamos começar em breve. O tema de hoje é um tema importante, que é um crime que tem lá suas complexidades, não é um tema fácil, tá bem? Não é um tema simples, tá? Então tem que ter muita atenção, muito cuidado com as questões de prova que envolvem o crime de uso de documento falso. Vai cair na prova delegado de São Paulo? Eu espero que sim, né? Enfim, espero que o tema de hoje... Isso já acontece há muitos anos, tudo aquilo que a gente vê nas aulas cai na prova. E espero também, aqui no Facebook, inclusive, no Periscope, no Instagram, no grupo de estudo, muitas questões que a gente vê aqui caem em prova. Então, é o que eu falo, é saber aproveitar um espaço semanal, gratuito e profundo, tá? Bom, vamos então começar. O artigo 304 do Código Penal, estou com ele aberto aqui, ele tem a seguinte redação: uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 ao 302. Bom, aí vem a pena. A combinada à falsificação ou à alteração. Em primeiro lugar, em relação a essa redação do tipo penal, nós temos aqui, já identificamos de plano, uma dupla natureza jurídica. Pessoal do Periscope, pessoal do Instagram e do Facebook. Dupla natureza jurídica. Em primeiro lugar, o artigo 304, ele configura uma norma penal em branco. Por quê? Porque, eu vou repetir de novo o tipo penal, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 e 302. Como é que eu faço para saber qual é a configuração desse crime? Quais são os papéis falsificados ou alterados que eu vou usar para praticar esse crime? Bom, eu vou lá naqueles artigos para complementar o preceito primário do artigo 304. Além disso, então vejam, é uma norma penal em branco, vamos dar a classificação completa? Pensa comigo, não tem decoreba, me ajuda a pensar, vamos pensar juntos. É uma norma penal em branco homogênea, homovitelina. Eu vou repetir. É uma norma penal em branco homogênea, homovitelina. O complemento está no mesma lei do tipo em branco, tá? Agora, olhando lá para a sua pena, para a sanção penal combinada, o preceito secundário diz assim: pena acombinada à falsificação ou alteração, ou seja... Para que eu saiba qual é a pena, o 304 não nos diz. Então, nós também, para vermos qual é a pena combinada, temos que ir àqueles tipos penais dos artigos 297 e 302. Então, o tipo penal que deixa de trazer de forma completa o preceito secundário, a gente sabe, é uma norma penal incompleta ou imperfeita. Então, já surge aqui, nesses primeiros 4 minutos, a dupla natureza jurídica do artigo 304. E cai muito bem na prova discursiva, prova oral, você falar isso. Primeira natureza jurídica, norma penal em branco, homogênea, homovitelina. Segunda natureza jurídica, norma penal incompleta ou imperfeita. Tá? É fundamental isso. Tá bem? Agora, uma outra questão. Pensa comigo. O agente não usa um documento já falsificado anteriormente? Então, se isso é verdade, realmente é, para que haja prática do artigo 304, eu dependo da prática de uma falsificação anteriormente. Portanto, o artigo 304, ele fica na dependência de um crime praticado anteriormente. Portanto, podemos afirmar que o artigo 304, por depender de um crime de falsidade praticado anteriormente, ele é um crime acessório.
ele é um crime parasitário, ele é um tipo vassalo, igualzinho lá a lavagem de dinheiro e a receptação, tá bem? Muito bem. Agora, uma questão aqui, amigos, muito interessante. O tipo dispõe fazer uso. Em primeiro lugar, o que é fazer uso? É usar o documento falso na finalidade a qual ele se destina. Esse crime só existirá se o documento for utilizado para a finalidade a qual ele se destina. Se um documento falso for utilizado, mas não para a finalidade a qual se destina, o crime não se configura e é fato atípico. Então, uma identidade tem finalidade de identificar a pessoa. A carteira lá que você passa na roleta do prédio do curso que você faz tem única finalidade você passar na roleta. Então, só haverá esse crime se você usar uma carteira falsa, falsificada para passar naquela roleta, para nenhuma outra finalidade. E mais, o tipo dispõe fazer uso. Fazer uso. E aqui você não pode confundir com uma pegadinha. Amigos, pensa comigo. Aqui não tem decoreba, aqui tem raciocínio. Portar é a mesma coisa que usar? Que fazer uso? Eu entrego uma identidade falsa para identificar-me. É evidente que eu pratico o artigo 304. Agora, se eu estiver com a identidade falsa no bolso e não a utilizar para nada, o porte é diferente de fazer uso. Fazer uso não é portar. Então, fazer uso, repito, é usar o documento na finalidade a qual ele se destina. Não é o mero porte. O mero porte de um documento falso é fato atípico, porque você está portando o documento falso. Você não está usando, fazendo uso dele na finalidade a qual se destina. Portanto, cuidado, não confundam isso em prova. O mero porte do documento falso não configura uso. Percebeu? Com uma exceção. Aí que vem a Carteira Nacional de Habilitação. Por quê, Gabriel? Na CNH, o mero porte já configura uso. Como assim? O Código de Trânsito Brasileiro exige que para que você dirija o seu veículo automotor, você deve estar portando a sua CNH. Então, nesse caso, como para dirigir o veículo automotor você deve estar portando a CNH, o mero porte da CNH falsa já configura o fazer uso. Resumo da ópera. Usar documento falso é diferente de portar. O mero porte dele não configura crime, salvo a CNH. Tá? Então, se eu vou do trabalho para casa dirigindo meu carro com uma identidade falsa, não fiz uso, tem crime? Não. Mas se eu vou do meu trabalho para casa com a CNH falsa dirigindo meu carro, aí eu estou fazendo uso. Eu estaria sim fazendo uso, tá bem? Uma outra questão muito interessante é a seguinte: competência. De quem é a competência para processar e julgar esse crime? A questão ganha relevância pelo seguinte: o professor Cláudio Firmino recebeu o livro? Bacana, que bom, fico feliz. Obrigado pela presença na live. Então vejam, é muito comum, e eu pego muito isso na prática, o agente apresenta, ele é parado pela Polícia Rodoviária Federal, numa estrada, numa rua, enfim. E aí, ele entrega a CNH falsa. Sendo que quem emite a CNH é o Detran do Estado. Olha que interessante. Olha, Gabriel, se ele usa a CNH falsa e quem emite a CNH é o Detran do Estado, por que vai parar na sua mão, lá na Justiça Federal? Porque a competência, bota isso na cabeça, é determinada não pelo órgão emissor do documento, e sim a quem você apresenta, você não, agente,
a quem o agente apresenta o documento. Eu vou repetir. A competência é determinada não pelo órgão que emitiu o documento falso que o agente está usando, e sim pela pessoa, ou órgão, entidade a quem o documento falso foi apresentado. Então vejam, se eu apresento uma CNH emitida pelo Detran do Estado a um policial rodoviário federal, né? Caiu na prova de Delta, Rio Grande do Sul, puxa vida, por uma semana. Caramba, tá vendo? Eu falei para vocês, o que a gente vê aqui cai na prova. Eu falo, vocês não acreditam, né? Vamos lá. Então vejam vocês que interessante. Se a CNH é apresentada ao policial rodoviário federal, é evidente que, apresentada à Polícia Rodoviária Federal, há violação a bem, interesse ou serviço da União. Cuidado com isso. Cuidado com isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, quem emite a identidade, o RG, é o Detran, do Estado do Rio de Janeiro. Então, se eu apresento uma identidade falsa, o RG, não é CNH, estou falando de RG. Se eu apresento a identidade falsa emitida pelo Detran a um policial civil, competência e justiça estadual. Mas se eu apresento o meu RG emitido pelo Detran a um policial federal, a competência da justiça federal. Sobre isso, amigos, anotem aí para não esquecerem, súmula 546 do STJ. Mais uma vez, presença aqui do nosso amigo professor Paulo Sumariva, autor do livro Criminologia, Editora Ímpetos. Paulo, sempre indico o seu livro. Já recebi feedback da semana passada de aluno que comprou. Falou, Gabriel, você indicou? Eu comprei aqui, ó. Mandou uma foto do pedido do livro. Fico feliz que o livro é muito bacana, tá? Então, um abraço, professor Paulo Sumariva. Vamos lá. Esse é fera. Sigam esse cara. Dá um oi aí, Paulo, no Periscope. Quando ele aparecer, sigam ele. Olha aí. Show. Apareceu. Paulo, tá lá, professor Sumariva. Sigam esse cara que ele é fera. Vamos lá. E sigam também aqui no Facebook o professor Cláudio Firmino que está nos assistindo. Então vejam, entenderam isso? Súmula 546 fala o seguinte, agora eu vou ler a súmula para vocês. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Toca a súmula aberta aqui, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, súmula do STJ, competência. Cuidado com isso em prova, tá? Vamos lá. Outra questão que eu queria falar com vocês é a seguinte. Olha que interessante. Uma questão que sempre foi duvidosa. Fazer uso do documento falso. Imaginem vocês que o agente está com uma identidade falsa e é parado na blitz. O policial, que naquele momento é a autoridade, tá? Que fique claro, o policial militar para o agente na blitz e naquele momento o policial militar é a autoridade. E ponto final. Aí ele requisita a documentação. Aí você, caramba, a identidade falsa está no bolso, e agora? Ele requisita, tem que apresentar. Aí você apresenta a identidade falsa. Tem crime? Ou seja, você pode falar, não, eu não fiz uso, eu só apresentei porque o policial requisitou. Amigos, vejam, a pergunta é a seguinte, é necessária espontaneidade? O uso deve ser espontâneo? Se você disser que sim, nesse caso é fato atípico, mas se disser que não, tem crime. Em doutrina, duas correntes disputam esse tema. A primeira corrente majoritária fala o seguinte, não precisa ser espontâneo. Se não precisa ser espontâneo, ainda que o agente use o documento falso porque o policial requisitou, tem crime. Posição majoritária, por exemplo, do Luiz Regis Prado, do Guilherme de Souza Nutti, majoritária, e também do Supremo Tribunal Federal.
Uma segunda corrente entende que não, peraí, o uso deve sim ser espontâneo. Fundamento, a expressão fazer uso pressupõe espontaneidade. Portanto, se o agente emprega o documento porque a autoridade policial requisitou, não tem crime, porque não é espontâneo. Essa posição é a posição do Celso Delmanto, tá? Vamos lá. Outra questão boa de prova. Imaginem vocês que o agente use o mesmo documento falso em diversas ocasiões. Muito simples o exemplo. Ele usa identidade falsa várias vezes para identificar-se quando vai a um lugar, quando vai entrar num prédio, identificação e tudo mais. Aí vai comprar um telefone celular, aí enfim, emitir um cheque. Em vários momentos ele apresenta o mesmo documento falso. O que nós temos? Concurso de crimes, tá? E como são várias condutas, vai ser concurso material ou crime continuado. Formal jamais, porque são várias condutas. Aí eu te pergunto, e o agente que usa vários documentos falsos na mesma ocasião? Eu vou repetir. O agente usa vários documentos falsos na mesma ocasião. Meu aluno, Samora, um abraço, Samora, que bom que você está aqui. E aí? Gabriel, dá um exemplo. Muito fácil. O agente vai fazer uma escritura de compra e venda de imóvel, aí ele leva identidade, CPF, comprovante de residência, um monte de certidão, tudo falso. Ou seja, numa mesma ocasião, uma situação em que ele vai realizar uma escritura de compra e venda que aparece que é necessário uma série de documentação, ele apresenta vários documentos naquela mesma ocasião. Bom, eu quero saber se é concurso de crimes ou crime único. Na hipótese anterior, ele usa o mesmo documento várias vezes. Nessa hipótese, não. Nessa hipótese, ele usa vários documentos de uma só vez. Comprovante de residência, identidade, CPF, 3 certidões falsas. 6 documentos no único ato. Em doutrina, 2 correntes vão disputar esse tema. Primeira posição, isso configura concurso formal. Eu tenho uma mesma conduta e vários crimes, tá? Concurso formal. Eu terei o 304 várias vezes em concurso formal. Essa posição era a posição do Fragoso e é a posição do Paulo José da Costa Júnior, tá? Agora, uma segunda corrente diz o seguinte: é crime único. É crime único. O tipo dispõe fazer uso, não importando a quantidade de documentos usados. Sendo um documento ou vários, se a gente fizer uso, é um crime só. Então, para a segunda posição, não seria concurso de crime, seria crime único. Posição do Luiz Regis Prado. Percebeu? Tá? Agora, para encerrarmos. Pensa comigo. Eu sempre paro, olho para cima, para o lado, para a gente poder parar, fazer uma pausa e raciocinar. Não é? Aí eu fico aqui pensando. Isso eu faço para vocês. Para que vocês pensem junto comigo. Eu não vim aqui para te ensinar direito penal, eu vim aqui para estudar com vocês. E o estudo em conjunto exige isso, tá? A controvérsia anterior, pessoal, não tem majoritária, tá? A primeira é um pouquinho majoritária, mas não tem majoritária, nossa, vários autores. Até porque não são todos que falam isso. Agora vamos lá. Uma outra questão interessante é a seguinte, queria debater com vocês. Nesse crime, o agente usa o documento falso, que já foi falsificado anteriormente, não é isso? Eu pego lá um documento falso e uso. Ok. Isso quer dizer que não fui eu que falsifiquei. Eu só usei. Alguém falsificou o documento e depois eu só usei. Ok, problema nenhum. O problema todo é o seguinte. Quando o mesmo agente falsifica e depois usa o documento falsificado por ele mesmo. Tipifiquem. O mesmo agente falsifica e depois ele mesmo utiliza.
Ou seja, num primeiro momento ele falsificou e num segundo momento ele fez uso. Claro que dentro de um mesmo contexto fático. Ele vai responder por concurso de crimes ou crime único? Essa é a última questão que eu verei com vocês hoje sobre o documento falso, sobre o crime de uso. Então, no mesmo contexto fático, eu falsifico minha identidade e vou lá e uso depois. No mesmo contexto fático, qual crime? Bem, amigos, 3 correntes em doutrina vão disputar esse tema. Não dá para falar assim, consunção, não, crime e meio, não, absorve. Isso é a resposta incompleta. Não é incorreta, mas é incompleta, porque o nosso estudo é completo. Se tem 3 correntes, eu vou falar para vocês as 3 correntes, tá? Então, presta atenção. Primeira posição. Nesse caso, o agente vai responder pelo uso, só. E o falso fica absorvido. Porque o falso foi um meio necessário para o uso. O fim do agente era usar o documento falso. Ele falsificou como meio para usar. É uma posição, é um bom fundamento, né? Enfim, essa posição é do Guilherme de Souza Nutti e do Silvio do Amaral. Souza Nutti, Silvio do Amaral, tá? Que é um autor monografista sobre o tema. Uma segunda corrente da jurisprudência sustenta, de jurisprudência minoritária, tá? Não, isso não tem nada a ver com crime mutilado de 2 atos, mas não tem nada a ver, tá? Não confundam as bolas, senão isso vai gerar mais confusão e vai desandar o raciocínio. Então vamos lá. Segunda posição, jurisprudência minoritária. Concurso de crimes. Primeiro o agente consuma a falsidade, depois ele consuma o uso. Então tem concurso. É uma jurisprudência antiga e minoritária, tá? Mas existe, você tem que saber. Uma terceira corrente, amplamente dominante, majoritaríssima, sustenta que, nesse caso, o agente vai responder pelo falsum e o uso será um pós-factum impunível. Isso é amplamente dominante. Ele vai responder pelo falsum e o uso será um pós-factum. Por que, Gabriel, pós-factum? Amigos, toda vez que tivermos isso aí lá dentro do princípio da consunção, que não é o tema de hoje, mas toca esse tema. Lá na consunção, toda vez que eu tiver 2 crimes que protegem o mesmo bem jurídico, eu falo em pós-factum. Por quê? Vejam, uso do documento falso e uso. Qual bem jurídico? Tudo irá do mesmo, fé pública. Quando no primeiro crime o agente o pratica, o agente já causa lesão ao bem jurídico. Então, quando eu falsifico, eu já causo uma lesão ao bem jurídico fé pública. Num segundo momento, quando eu uso o documento falso, não há uma nova lesão ao bem jurídico fé pública. O bem jurídico já foi lesionado lá atrás, tá? Lá atrás. Então, quer dizer, não há nova lesão. É evidente que o agente pode obter uma vantagem indevida material, não é? Com uso. Mas, olhando para os bens jurídicos, por serem os mesmos, não é? Não há uma nova lesão. Eu lesiono o bem jurídico quando eu falsifico lá atrás. Quando eu uso, eu não causo nova lesão. Se não há lesão ao bem jurídico, penalmente protegido, o fato é penalmente relevante. É um fato posterior, pós-factum, impunível. Essa posição é majoritaríssima. Anotem aí. Era a posição de Nelson Hungria, de Bento de Faria, posição do Fragoso, do Paulo José da Costa Júnior, Damásio de Jesus, César Bittencourt, Luiz Regis Prado, na Argentina, Carlos Fontán Balestra, Sebastián Soller, para vocês verem que isso é majoritário no Brasil e fora do Brasil.
tá? Caí na MP, Mato Grosso do Sul, 2018 também? É o que eu estou falando. Não é para me gabar. Mas quem não assiste a esse grupo quinta-feira à noite está perdendo ponto na prova. Porque o que eu falo aqui cai na prova. Você que está aí toda quinta-feira comigo, anotando, fazendo seu material, seu caderno, parabéns. O que você anota aqui cai na prova. E é gratuito. É gratuito, tá? Amigos, então, essas eram as questões que eu queria trabalhar com vocês sobre o crime de uso de documento falso. Encerro aqui a live de hoje. Obrigado pela companhia de vocês. Na quinta-feira que vem, estaremos aqui com outras questões, sempre com profundidade, com responsabilidade, com raciocínio, sem decoreba, para você entender e não esquecer nunca mais. E mais, o principal, acertar as questões de prova. O que a gente fala aqui, você vê na prova lá depois, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pela companhia e até quinta que vem. Ah, um aviso importante. Hoje, quinta-feira, dia 24, é o último dia para você adquirir o meu curso completo com desconto de 40%. O meu curso ficou por 3 dias com 50%, metade do preço. Então, depois ele ficou mais 3 dias, acaba hoje. Pessoal do Ceará, um abraço. Acaba hoje, 40%, é quase a metade. O livro não tem ingerência da editora agora, o meu curso sim. Ficou 3 dias, hoje é o último dia, 24, quinta-feira, você tem até 23h59 para comprar o meu curso completo com desconto no site do Curso Fórum, www.cursoforum.com.br. Se a nossa live aqui, eu já trago as questões que caem em prova, só hoje foram 3 provas que eram questão. Imagine num curso completo, com parte geral, parte especial e leis penais especiais, tá? Hoje, quinta-feira, último dia, vai lá agora, antes de meia-noite, no site do cursoforum.com.br, isoladas, você vai aprender penal comigo. E um detalhe, amanhã, sexta-feira, das 7 da manhã às 23 horas, será aniversário da editora Juspodium. Todo o site com 35% de desconto, mais frete grátis. Se você computar os R$15 de frete, mais ou menos, de 16, dá aí 10%, chega a 45% de desconto. O meu livro estará amanhã, Leis Penais Especiais, desconto 35% mais frete grátis. Agora o site está fechado, porque eles estão arrumando para promoção. Então, amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas, meu livro, repito, 35% de desconto, mais frete grátis. Amigos, aqui é para você aprender penal, desconto no curso e no livro, tá? Bom, então recado está dado, vejo vocês semana que vem no próximo grupo de estudos. Um abraço e até lá. Tchau. Desligando aqui o Facebook. Deu clique. Vídeo, compartilhar. Agora eu vou encerrar o Periscope.